É bom começar pelo começo, né? Então, no conceito moderno de probabilidade, a probabilidade de um determinado evento a acontecer é ali o conjunto de possibilidades, o conjunto ali, o universo, que divide as chances ali de A acontecer. Existem alguns casos em que a gente trabalha com mais do que uma possibilidade de acontecimentos dentro de um universo. E aí pode acontecer que eu tenha aqui um conjunto de eventos B e um conjunto de eventos A. E aí eu falo para você, olha, eu já sei que o evento B aconteceu e eu quero saber, dado que eu já sei isso, qual é a probabilidade do evento A acontecer. Aqui o raciocínio vai ser o mesmo, né? O evento A acontecendo de modo geral é A sobre o universo. Mas como a gente está falando aqui, ó, B já aconteceu, a gente já sabe disso. Qual é a probabilidade de A acontecer? Vai ser exatamente esse período aqui, essa área aqui, que é o que a gente chama de interseção. Então, probabilidade de A, dado que B já aconteceu, vai ser, bom, aquela possibilidade existente, né, que é a interseção, porque se B já aconteceu, a única possibilidade de A ocorrer é se estiver dentro da área da interseção, sobre a probabilidade de B acontecer. O B ele acaba tomando aqui um papel parecido com o nosso universo. E eu acho que também é interessante que a gente saiba que existe uma fórmula para determinar a probabilidade da interseção, o que a gente chama de teorema da multiplicação. E o teorema da multiplicação, desculpa, eu errei aqui, a interseção é virada para baixo. A probabilidade da interseção ela é dada por essa fórmula aqui, a probabilidade de A dado B sobre a probabilidade de B. Eu não vou entrar muitos pormenores dessa fórmula, mas ela é importante para a gente chegar na probabilidade, na fórmula do teorema de Bayes. Porque, olha só, aí também é bom deixar claro que também vale o seguinte, probabilidade de A dado B, vale o inverso aqui, né? Probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A. Quer dizer, então, que eu posso fazer uma substituição, tá vendo? Isso aqui é igual a isso aqui. E é daqui que vem o teorema de Bayes, que é uma forma diferente de escrever a probabilidade condicional. Eu sei qual é a probabilidade de A, dado que B já aconteceu. Eu posso reescrever isso aqui usando dessa forma. Probabilidade de B dado A sobre a probabilidade de A. Espero que minha anotação esteja correta aqui, mas o raciocínio básico é esse. E para que serve? Para quê? Para quê? Porque existem muitas situações do mundo real em que eu sei que algo já aconteceu e eu quero saber qual que é a probabilidade daquele outro evento que tem uma interseção ali acontecer também. Isso vai ser muito comum em testes. Em testes, geralmente você tem ali uma chance de estar certo e uma chance de estar errado. Quando você faz um exame de Covid, por exemplo, você pode estar certo, dado que você pode estar doente. Vamos lá. Existe uma probabilidade de você estar doente, dado que o seu teste deu positivo. Não necessariamente você não está doente. Pode ser que você esteja, pode ser que você não esteja. Existe uma probabilidade de você estar e uma probabilidade de você não estar. Da mesma forma, se o seu teste deu negativo, existe uma probabilidade de você estar doente e você não estar. Então, fiz um teste de gravidez e o teste deu negativo. Ainda existe uma probabilidade de eu estar grávida. Qual é essa probabilidade?
é essa resposta que o Teorema de Bayes tenta fornecer para a gente. Aqui eu separei um exemplo do scanner de aeroporto com armas. Scanner aeroporto. E aí eu tenho aqui algumas probabilidades que são conhecidas. Eu tenho aqui uma probabilidade de falso positivo, falso mais, que é de 2%. Então, apitou o alarme, existe 2% de chance desse apito ser errado. E de falso negativo, também de 2%. Então aqui não apitou, mas tinha uma arma lá. E eu sei também que existe a probabilidade de existir uma arma que é de 0,1%. E, consequentemente, de não arma de 99,9%. Aqui eu vou usar essas informações para montar uma árvore de possibilidades. E a minha árvore de possibilidade, ela parte das informações que não são condicionadas, né? E a informação que não é condicionada aqui, nessa interpretação, é essa aqui, ó. Porque ser falso positivo ou ser falso negativo é uma informação que depende de ter ou não ter a arma. Preste atenção. Por que falso positivo ou falso negativo é uma informação condicionada? Porque para eu saber se é falso positivo, eu preciso saber se a arma estava ou não estava lá dentro. E essa informação aqui, ela é direta. Olha, existe essa chance de ter a arma e essa chance de não ter a arma. Então, eu vou partir da estruturação da minha árvore a partir dessa informação aqui sobre a existência ou não da arma. Então, ter arma. Ai, meu Deus. Ter arma é algo que acontece em 0,01%, 0,01 dos casos. Sem arma, é 99,9999999. E aí, a partir daqui, eu decido, né, se realmente existia uma arma ou não dentro dessa bagagem. E aqui eu vou usar essas informações condicionais que foram ditas anteriormente. Falso positivo, falso negativo. Aqui vou botar falso negativo, FN não, F menos, 0,02. De onde vem essa informação? Daqui, ó. Vem daqui. Da mesma forma, se existiu, sei lá, tem uma arma, existe essa chance de ter arma. E aqui existe a chance de dar um falso negativo, né? Porque tem a arma, passou direto pelo detector, foi um falso negativo. E existe a chance do negócio acertar. Verdade. Vou chamar de verdadeiro positivo aqui. Que é o que acontece em 98% dos casos. Da mesma forma, se não tem arma e o negócio apita, aí é um falso positivo. E isso acontece também em 2% das vezes. E se passou pelo scanner e não acusou a existência de uma arma, a gente tem um verdadeiro negativo, né? Que acontece em 98% dos casos. A pergunta de $1 milhão é: apitou. Tava lá passando a bagagem e apitou. Qual é a chance de realmente ter uma
arma dentro daquela mala. E realmente... Ou deu que eu tenho câncer, deu positivo para câncer. Qual que é a verdadeira probabilidade de eu ter câncer? Deu que eu tô grávida, qual que é a verdadeira probabilidade de eu estar grávida? Deu que deu que eu tenho Covid, qual que é a verdadeira probabilidade de eu ter Covid? Bom, essa é uma probabilidade condicional, né? Então, vamos chamar aqui de arma. Qual é a probabilidade de ter arma? Arma, dado que o alarme tocou. Isso aqui, lembra lá da minha informação sobre interseções. Imagina que eu quero uma interseção entre dois eventos aqui. Eu já sei que tocou o alarme. Já que tocou o alarme, qual é a probabilidade de realmente existir uma arma dentro desta mala? Eu quero essa área aqui, né? Mais uma vez. Então eu vou precisar aplicar a probabilidade condicional. Só que a gente vai aplicar a probabilidade condicional nesse formato do teorema de Bayes. E aí, vamos lá, né? Escrevendo aqui de acordo com o que está no meu caderno. Qual que é a melhor forma de colocar isso? Vou pausar e voltar. E aí, voltando aqui, né? Então, reorganizando de acordo com o raciocínio que a gente viu lá em cima. Qual que é a probabilidade da interseção arma com alarme tocando? A gente viu isso lá em cima, né? Que a probabilidade condicional, ela depende da probabilidade da interseção. Ixi, risquei errado aqui, mas vai ficar assim mesmo. Dado que o alarme já tocou. E aí eu posso reescrever isso com base no teorema de Bayes. Ficaria probabilidade. Primeiro eu quero saber, né, a probabilidade da interseção. Vamos voltar na árvore e fazer aqui um raciocínio. Vamos marcar em roxo. E você gosta de caneta roxa, né? Então acho que vai ficar simpático. Vamos fazer um raciocínio pra gente tentar pegar essa interseção aqui, tá? Interseção, ela é sempre eu ir multiplicando as coisas. Eu vou conseguir a interseção. Volta. Aqui. Da a probabilidade de algo que está condicionado e a probabilidade daquilo que já aconteceu. Já aconteceu e o que está condicionado. Aonde que a gente tem essas informações? Na nossa árvore. Na nossa árvore, esse aqui é o que já aconteceu. Já aconteceu. Então, a gente vai multiplicar este número pela probabilidade depois, né, condicionada. Então, apitou, né? Então, cadê? Deixa eu... Ai, pausa de... desculpa, pausa para tossir. Aqui, tava dizendo, vai ser esta parte aqui, esse galho. Por que é esse galho? Porque é o galho que tem a arma. E eu quero saber qual que é a probabilidade de ter a arma. E eu sei que o meu alarme apitou. Então, é o verdadeiro positivo, né? A minha pergunta é, qual a chance de realmente existir uma arma na mala, dado que o alarme apitou? Então, a gente já sabe que o alarme apitou, então a gente sabe que se realmente tiver uma arma, é um verdadeiro positivo. E aí eu vou pegar essa galha aqui, e essa galha aqui
vai ser a probabilidade, vai ser correspondente àquela probabilidade que a gente viu lá no início, do A e do B. Aqui ajudaria muito eu ter colocado sempre notação A e B, né? Mas, enfim, esse B aqui, que é o que já aconteceu, vai ser a probabilidade primária, que não depende de nada. E embaixo a gente precisa pegar a probabilidade do alarme tocar, tá? Então, primeiro eu vou escrever aqui o que seria a probabilidade dessa interseção. Seria a probabilidade da... Desculpa, eu odeio explicar teorema de Bayes, eu sempre fico meio confusa nessa parte, porque é muita letra. Mas você tem que pegar isso aqui, então vai ficar 0,01 vezes 0,98. E aí eu não vou fazer anotação para eu mesmo não me atrapalhar na anotação, tá? Mas eu espero que tenha ficado claro. O que eu quero testar, que vai ser interseção, vai ser um único galinho aqui. Mas o que é a probabilidade do meu evento principal acontecer, né? Que é o evento que eu já sei que já aconteceu, aquela coisa que já aconteceu, que é o que vem no denominador, aí esse eu vou pegar todas as chances dele acontecer. E o alarme, ele toca em duas situações nesse nosso exemplo. Ele pode tocar no caso de existir a arma, que vai ser esse mesmo galho aqui que a gente já pegou. Então, eu vou repetir esses valores. E o caso do falso positivo, né? O alarme também toca nesse caso aqui. Então, meu denominador, eu vou pegar o marcador em amarelo também. Eu vou fazer o meu denominador... Mas por que não ficou amarelo? E o meu denominador, ele vai ser os dois casos em que o alarme disparou. Porque ele é conjunto B, né? Conjunto B aqui é o alarme disparou. Então, eu preciso pegar todos os casos em que o alarme disparou. E todos os casos que o alarme disparou vão ser esses dois galhos. Então, eu vou ter que vir fazendo essa multiplicação ao longo desses dois galhos. Então, vai ficar aqui 0,001 vezes 0,98. 0,01? Por que 0,01? Ah, porque é daqui, né? Porque é daqui. Eu não tô... Mais, né? Porque eu vou somar nesse caso. Essa segunda possibilidade aqui, que é 0,099 vezes... Aí no galho eu multiplico, né? Se eu tô dentro do galho, eu vou multiplicando. Para juntar dois galhos, eu tenho que somar. Vezes 0,02. E aqui essa probabilidade de o alarme, a arma, tá dentro da mala, dado que o alarme tocou, ela vai ser de 4,68%. Nossa, que baixo. Bom, mas a Adriana do passado garante que é esse o resultado. Então, recapitulando, em probabilidade a gente sempre considera a probabilidade de um evento acontecer, o número de chances que aquilo pode acontecer, né, sobre o universo de possibilidades. Então, se for um dado, com a probabilidade de cair 2, existe uma chance daquilo acontecer, existe 6 possibilidades, vai ser um sexto. Mas se a gente tem 2 eventos possíveis, a probabilidade de um determinado evento A acontecer, dado que outro evento B já aconteceu,
vai ser a probabilidade da interseção dos dois sobre a probabilidade de B, porque se B já aconteceu, a única chance de A acontecer é a interseção dos dois. E aqui a gente tem o teorema da multiplicação, que foi trabalhado em outras aulas, então eu não expliquei para você. E ele tem essas duas possibilidades, duas formas possíveis. E juntando aqui a probabilidade condicional com o teorema da multiplicação, eu consigo reescrever o teorema da probabilidade condicional com essa carinha aqui, que é o meu teorema de Bayes. E aí a gente pode trabalhar o teorema de Bayes em cima de tabela de contingência ou em cima de árvores de possibilidades. E o propósito final do teorema de Bayes é saber a probabilidade de que alguma coisa aconteça, dado que outra já aconteceu. Então a gente tem muita aplicação na área de saúde, principalmente para saber qual que é a probabilidade de uma pessoa realmente estar doente, dado que determinado teste deu positivo. Aqui eu trouxe o exemplo do scanner de aeroporto, em que eu quero saber qual é a probabilidade de existir uma arma dentro de uma mala, dado que o alarme já disparou. E aí eu tenho informações. Existe estas probabilidades de existir uma arma dentro de uma mala, independente de qualquer coisa, mas existe também essas probabilidades de falso positivo e falso negativo. E essas duas informações aqui, elas são condicionadas porque a probabilidade, ou ser falso positivo ou ser falso negativo, depende de ter ou não ter uma arma dentro da porcaria da mala. E aí eu organizei essas informações dentro de uma árvore de possibilidade. Então, se há uma arma dentro da mala, o que é bastante pouco provável, que é muito pouco provável, existe uma chance de 2% do alarme não apitar e uma chance de 98% do alarme apitar. Se não tem arma dentro do negócio, existe uma chance de 2% do alarme apitar. E se existe a arma, se não existe a arma, desculpa, existe uma chance de um verdadeiro positivo, né? De não apitar e não ter a arma. E aí eu sei, no meu problema, que apitou. E aí, tem ou não tem arma? Qual que é a chance de ter arma? E aí eu vou aplicar o teorema de Bayes, que é basicamente, né, a interseção da ter ou não ter arma, né? Só pode ter a arma se for interseção. Sobre a probabilidade do alarme ter disparado, que vai tomar aqui as minhas vezes de universo. E aí eu preciso saber, né, qual que é, afinal das contas, a probabilidade dessa interseção. Na árvore de possibilidade, as interseções são sempre a multiplicação dos galhos. Então eu vou pegar aqui as interseções que me interessam. E essa aqui é a minha interseção que me interessa, porque ela é a interseção onde onde existe a arma e o alarme disparou. Ou seja, é isso aqui, né? E a probabilidade desse meu semi-universo vai ser a todas as possibilidades em que o alarme dispara. E o alarme, ele dispara em duas possibilidades, onde existe a arma e onde não existe a arma. E são esses dois casos aqui, que eu vou citar em vermelho agora, que vão compor o meu denominador. E foi exatamente isso que eu fiz aqui nessa conta. Esse aqui foi o meu numerador, essa área aqui que tá em vermelho, roxo, sei lá. E o meu numerador... numerador é o de baixo? Eu posso estar invertendo, mas a parte de baixo é o que está marcado em amarelo aqui na árvore de possibilidades. Lembrando, né, que para poder chegar no total, o que eu vou fazer não é uma multiplicação, nenhuma subtração, nenhuma divisão, vai ser uma soma. O que eu faço de multiplicação é ao longo dos galhos eu vou multiplicando. E é isso. Beijo!